aula, quarto ano, hoje 18, né, de fevereiro de 2021. Então vamos lá. O tempo em nossa vida, das páginas 230 a 234. Então, para estudarmos história, é muito importante compreendermos o conceito de tempo. Então vamos conhecer um pouco mais sobre isso. O tempo da natureza. Quando nos orientamos com base em fenômenos da natureza, como o pôr do sol ou as estações do ano, estamos utilizando o tempo da natureza. Tempo cronológico. Para organizar melhor suas atividades, os grupos humanos passaram a dividir o tempo em unidades de medida como minutos, horas, meses e anos. Chamamos esse tempo de cronológico. Tempo histórico. Ao longo dos anos, as sociedades passam por diversas transformações, porém, cada uma delas se altera de uma maneira diferente. Os ritmos de mudança nem sempre são iguais para todos os povos. O tempo que se relaciona às transformações das sociedades é chamado de tempo histórico. Mudanças e permanências. Como vimos, o tempo histórico é caracterizado pelos ritmos de transformação das sociedades ao longo dos anos. É a análise do tempo histórico que nos permite identificar, por exemplo, as mudanças e as permanências de cada sociedade. As mudanças são aqueles elementos que se alteram com o passar dos anos. As permanências são elementos que permaneceram os mesmos ou pouco se alteraram no decorrer dos anos. Então, a sala de aula em uma escola na cidade do Rio de Janeiro. Será que houve mudanças ou permanências, pessoal? Ao analisar a imagem acima, você percebeu mudanças ou permanências relacionadas ao cotidiano da escola? Os uniformes usados no passado, por exemplo, eram bastante diferentes dos atuais? Outra mudança foi o costume de dividir meninos e meninas em salas diferentes. Atualmente, a maioria das salas de aula é mista. Porém, frequentar a escola, aprender com os professores e fazer amigos, por exemplo, são aspectos considerados como permanências. Afinal, isso acontece até os dias atuais. A linha do tempo e os marcos da história da humanidade. Para organizarmos os eventos históricos de forma cronológica, podemos utilizar uma linha do tempo. Ela é formada por um eixo principal, onde são indicadas as datas, os acontecimentos e suas respectivas descrições. Como o tempo sempre continua a transcorrer, a linha tem uma seta para indicar a continuidade. Então, observe a linha do tempo a seguir, que aborda alguns marcos da história da humanidade. Então, 200 mil anos atrás, né? O desenvolvimento dos primeiros Homo sapiens na África. Então, há 100 mil anos atrás, grupos de Homo sapiens deixam o continente africano. Aí agora aqui, 10 mil anos atrás, o início do processo de sedentarização. Né? Aí tem 50 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, 9 mil anos atrás, surgimento das primeiras cidades. 6 mil anos atrás, surgimento da escrita. E aqui, na página 234, vocês têm atividade, certo? Pinte os quadrinhos de cada frase de acordo com a legenda. Então, verde, tempo da natureza, azul, tempo cronológico e amarelo, tempo histórico. Então, pôr do sol, verde, estações do ano, verde, transformações do modo de viver de uma sociedade, amarelo, data de nascimento de uma pessoa, azul. Enumere corretamente os marcos históricos a seguir de acordo com a ordem cronológica. Então, processo de sedentarização da humanidade, invenção da escrita pelos sumérios, surgimento das primeiras cidades, desenvolvimento do Homo sapiens na África, migração de grupos humanos aos outros continentes. Então, 3, 5, 4, 1, 2. Agora reflita sobre a importância do processo de sedentarização para a formação das primeiras aldeias e cidades. Escreva sobre o tema no espaço abaixo. Então, vocês vão dar mais uma lida na página 232 e 233 para poder refletir e escrever um pouco sobre isso. Tá bom, meus amores? Por hoje é só. Amanhã nossa aula de português. Até lá, se Deus quiser.